Boa tarde, amados e queridos irmãos. Eu cumprimento todos na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar a nossa leitura, a nossa jornada bíblica aqui no capítulo 19 do livro de Gênesis. Lembrando que todos os capítulos anteriores já foram postados lá no YouTube. Entra lá, se inscreve, curte, compartilha e segue conosco nessa jornada para que cada dia a gente conheça um pouco mais do nosso Deus, um pouco mais da forma que Ele age e para que a gente siga dentro dos planos e dos propósitos do nosso Deus. Capítulo 19 de Gênesis diz assim: A noite estava caindo, quando os dois anjos chegaram em Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. Os irmãos lembram que no capítulo anterior tinham 3, né? Mas agora chegaram a Sodoma só 2. Por quê? Porque os anjos foram até lá, mas o Senhor ficou conversando com o amigo Abrão. O Senhor ficou cuidando do amigo Abraão, ficou consolando, ficou porque era um momento em que Abraão estava necessitando de um colo, de um ombro amigo, e o amigo que Abraão tinha era esse. A Bíblia não relata nenhum outro amigo de Abraão. Deus era o amigo de Abraão. E ele é nosso amigo. Queridos, vale a pena abrir mão do nosso eu, dos nossos planos, dos nossos sonhos, para ser amigo de Deus. Posso garantir que vale. Olha isso. Os anjos foram lá cumprir a missão que lhes foi proposta. Destruir Sodoma e Gomorra, a cidade que estava terrivelmente dominada pelo pecado. Mas o amigo de Deus não ficou sozinho. Deus não nos deixa sozinhos se nós formos amigo dele. Nunca. E suplicou: Eu vos peço, meus senhores, descer à casa de vosso servo para ir passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis o vosso caminho. Contudo, eles contestaram: Não, nós passaremos a noite na praça. Todavia, Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo sem exceção, chamaram Ló e lhe ordenaram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Tamanho era a imoralidade naquela cidade. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: Por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouve, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens e vos trarei. Fazei-lhe o que bem vos parecer, mas a estes homens não façais nada, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Retira-te daí, esbravejaram eles. Alegavam furiosamente: Este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. E nesse instante os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro de casa e fecharam a porta. E em seguida eles feriram de cegueira todos os homens, tanto o moço como os idosos que estavam ao lado de fora.
E eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Então os 2 homens perguntaram a Ló: ainda tem mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos, filhas de qualquer outro parente? Faz-o sair daqui depressa. Porque estamos para destruir completamente esse lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E ele o instava: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. E ao raiar a aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-no à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pare em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo, eis que se teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida, mas não conseguirei chegar até a montanha sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha morrer também. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá, mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então ele lhe respondeu: faço-te ainda esta graça, não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Nada o anjo podia fazer sem que Ló tivesse seguro. E por que isso? Porque a ordem expressa de Deus era que a intercessão de Abraão pelo primo fosse cumprida. Deus estava atendendo a oração do seu amigo Abraão. E por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Assim que o sol ergueu sobre a terra e Ló entrou em Zoar, o Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor. E contemplou a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Ló partiu de Zoar com as 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo, instalou-se numa caverna nas montanhas, ele e suas filhas. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova. E vejam, queridos, que o que vai acontecer aqui agora é porque a influência maligna daquele povo da imoralidade era tão grande, mas tão grande, que as filhas de Ló já estavam completamente contaminadas. Olha o que diz no versículo 31. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nessa região que venha unir-se a nós de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho, deitemo-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência do nosso pai. A que preço? A preço do incesto. A imoralidade havia tomado já conta
de todo aquele povo e elas já estavam contaminadas, infelizmente. Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho naquela mesma noite, e a mais velha veio deitar-se junto ao seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: na noite passada eu dormi com meu pai, agora façamos embriagar-se também nesta noite, e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem do nosso pai. E então, outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho, deu-lhe o nome de Moabe, e esse é o pai dos moabitas. A mais nova deu também à luz a um filho e chamou de Ben-Ami. Esse foi o pai dos amonitas. Queridos, dizer que Deus ama o pecador e fazer disso uma desculpa para manter uma vida de pecados é um pecado terrível. Pensar que por Deus amar a sua criação, ele tem que tolerar o pecado é uma blasfêmia. É o mesmo que afirmar que uma mãe que ama o filho tem que tolerar ele usando drogas. O pecado é uma doença na criação de Deus. Essa doença transforma o ser humano numa pessoa tola que destrói e corrompe toda a sociedade. As filhas de Ló estavam corrompidas. Nos versos 4, a partir aqui, deixa eu ver, do verso 4 até o verso 11, diz que a cidade de Sodoma e Gomorra eram marcadas pelo egoísmo, que leva ao desrespeito e à violência. O egoísmo é a busca pelos prazeres carnais e aparenta esconder a essência da felicidade. Mas, na verdade, é a fonte de vida de todas as desgraças. A partir aqui do verso 5 até o 11, mostra, nós vamos ver aqui que os homens obstinados para praticar as aberrações sexuais a qualquer preço, tentando praticar suas abominações mesmo depois do aviso dos anjos. Lá no capítulo 16 de Ezequiel, diz que tanto os jovens quanto os velhos sodomitas eram arrogantes e indiferentes, e eles se entregavam completamente às suas inclinações corruptas. Depois, lá em Levítico, no capítulo 18 e no capítulo 20, se não me falha a memória, Deus apresenta a sua repulsa aos pecadores, aos pecados de Sodoma e Gomorra, mostrando que eles eram dignos de morte. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento mostram a repulsa de Deus aos pecados dessa cidade. Paulo cita esse exemplo na carta aos Romanos. Na carta que Paulo escreve para Timóteo, na carta que ele escreve aos Coríntios, ele repreende os crentes perguntando se eles não sabem que os perversos não vão herdar o reino de Deus. Exorta eles com força, deixando sempre muito claro que nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou homossexuais ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros vão herdar o reino dos céus. Judas também diz que em Sodoma e Gomorra não se encontravam pelo menos 10 justos para abençoar a cidade e impedir a destruição.
E eu fico pensando, queridos, em toda essa bagunça, em toda essa desgraça que tem acontecido nessas cidades, aqui pertinho de nós. A idolatria, a imoralidade tem tomado conta. O pecado tem chegado ao limite do insuportável às narinas de Deus. E parece que Deus não tem encontrado 10 justos para abençoar as cidades e impedir a destruição. 10 justos, queridos. 10 justos, 10 justificados no sangue do Cordeiro. É porque a terra está cheia de crentes, é verdade, espalhados pelo mundo. Mas só um cristão genuíno, só um cristão verdadeiramente convertido a Cristo está justificado dos seus pecados e pode ser incluso na lista dos justos e pode impedir que Deus destrua alguma cidade. O que aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra é um exemplo do que vai acontecer com a sociedade mundial se não abandonarem os seus pecados e não mudarem o seu estilo depravado de vida. Sodoma e Gomorra e as cidades em redor estavam entregues à imoralidade. E as abominações, as relações sexuais antinaturais, e com isto elas se colocavam sob o castigo do fogo eterno. No capítulo 8 de João, no primeiro capítulo da carta de Pedro, também, vamos dar uma olhadinha, diz que Jesus pagou altíssimo preço com a sua vida. Mas o objetivo da morte de Cristo naquela cruz era nos libertar da nossa maneira vazia e imoral de viver. Aqui no capítulo ainda 19 de Gênesis, quando chega ali nos versos 12 até o 38, vai mostrar que Deus tem propósito de salvar todos. Mas como foi naquelas cidades, é hoje ainda. Nem as aparentes melhores pessoas estão dispostas a renunciar a bens materiais para se salvar. Foi o caso da esposa e dos genros de Ló. Ló e as filhas foram levados para longe, mas mesmo longe de Sodoma, os seus corações tinham traços sodomitas. Do incesto de Ló com suas filhas saíram as famílias dos Moabitas e dos Amonitas, que foram nações terrivelmente pervertidas sexualmente. Deus amou tanto, tanto a humanidade, que se entregou na cruz para resgatar a sua criação. Ele ama a sua criação. Ele ama pecadores arrependidos que mudam de direção. Entendam isso, queridos. Deus não ama pecadores simplesmente, Ele ama pecadores arrependidos e dispostos a mudar de direção, dispostos a abandonarem as suas práticas de pecados, dispostos a se tornarem e permanecerem puros, mesmo no meio de uma cultura tão moralmente corrompida. Deus ama seus filhos. Deus ama os seus filhos, mas os seus filhos são os que vivem as suas vidas moldados em cada detalhe da palavra de Deus. Ainda dá tempo, queridos. Muda de vida.
te arrepende, muda de vida. Abandona teus pecados e se entrega ao teu caminho a Cristo. Confia nele, que o mais ele tudo fará. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, perdoe os nossos pecados e tenha misericórdia de todos nós e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Amém.